carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Para ficar bem completinho, vamos até o 3. O texto diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele na verdade está na introdução, na saudação, aquelas palavras iniciais, e quando ele dirige essa palavra, ele endereça não apenas, como nós lemos aqui, a igreja de Deus está em Corinto, mas ele começa a falar de características das pessoas que compõem essa igreja. Em primeiro lugar, ele diz aos santificados em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, ele diz chamados para ser santos. Chamados para ser santos. E eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Diga: chamados para ser santos. Na verdade, eu quero usar essa frase porque quase sempre que eu e você falamos da palavra chamado, a gente só pensa numa convocação para o ministério. Nós só imaginamos Deus colocando diante de nós uma missão. Mas, na verdade, o grande chamado, e se eu puder dar um tema a essa mensagem de hoje, seria o chamado. Com ênfase aqui ao artigo definido o. Não estou falando de um, mas de o chamado. O grande chamado de Deus para mim e para você, eu quero tentar te mostrar pela palavra de Deus, envolve um projeto divino. Esse projeto de Deus para a humanidade se estende a cada crente sem exceção. Mas acredito que pesa com uma responsabilidade ainda maior sobre os ombros daqueles que querem estar envolvidos na liderança e no ministério. Porque uma das características e uma das marcas do ministério tem a ver com o exemplo. Tudo aquilo que a gente quer encorajar os outros a viver deve começar a ser praticado primeiro por nós mesmos na nossa própria vida. E essa declaração de Paulo, chamados para ser santos, eu quero colocar como o chamado. E de uma maneira especial, tentar te ajudar a entender que quando Deus começou a regulamentar o ministério a partir de Arão. Antes de Arão, nós vemos gente aparecendo na Bíblia sacerdote. Melquisedeque, por exemplo. A gente não sabe quem foi que ordenou e estabeleceu ele, como sacerdote. A gente olha para os patriarcas e vê os patriarcas exercendo as funções dos sacerdotes. Eles levantavam altares, eles sacrificavam, ninguém necessariamente os estabeleceu, ninguém determinou como seria a maneira de trabalhar no ministério ou de funcionar naquelas tarefas ou no papel sacerdotal. Mas de repente, a partir de Moisés, um novo tempo se inicia, e a partir de Arão, Deus inaugura uma nova era no ministério, onde ele estabelece prescrições, quem poderia e quem não poderia estar no ministério, quem deveria fazer o quê, como, quando e aonde. E é quando essas regulamentações começam, que nós percebemos Deus estabelecer um padrão. Por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 28, e lá no versículo 36, a palavra de Deus nos mostra uma verdade importantíssima. Deus está dizendo a Moisés como deveria ser a roupa, ou a roupagem toda de Arão. E Deus começa a dar detalhes de toda a sua indumentária. O que ele deveria vestir, O Senhor fala da estola sacerdotal, do peitoral, da mitra, que era um símbolo de autoridade. Mas quando chega no versículo 36, ele diz: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira da gravura de sinetes, santidade ao Senhor. Deus estava dizendo: olha, o sumo sacerdote terá que usar uma lâmina de ouro na testa. Ela vai ser amarrada com estofo azul, ela que vai firmar a mitra, que é um símbolo da autoridade. Mas toda vez que esse sacerdote vier a público, as pessoas vão olhar para ele, vão ver uma inscrição na testa dele, que fala não só do compromisso que ele deve ter com Deus, mas daquilo que o povo deve esperar dos ministros do Senhor, que é um compromisso de santidade.